trabalhador simples, casado e pai de um menino de 6 anos que tira o sustento da família no volante de um táxi. Este é Carlos da Silva. Casado com a ex-paniquete Juju Salimene, Felipe ganha vida como personal trainer de famosos e bodybuilder. Exibir em fotos e vídeos o corpo moldado com exercícios é uma necessidade, faz parte do sucesso dele. Um profissional admirado. Nas redes sociais, Felipe Franco tem 3 milhões de seguidores. No YouTube, mais de 1 milhão de fãs. Visibilidade que garante a ele sucesso e dinheiro, ostentado com carros de luxo, viagens e festas. Olha só, todo mundo muito chique. Olha. Já a vida de Carlos Ferreira é outra. Trabalhador, um homem simples que luta diariamente para conquistar o dinheiro do aluguel, do alimento. Felipe e Carlos, 2 brasileiros sem nada em comum. Mas o destino fez com que a história dos dois se cruzasse. Um acidente de trânsito, por pouco, não tirou a vida de ambos. O acidente foi no domingo 7 de outubro, dia do primeiro turno das eleições do ano passado. Por volta das 7h30 da manhã, seu Carlos voltava de mais uma noite de trabalho. Ele vinha com o táxi por esta avenida, na Vila Olímpia, bairro de alto padrão, na zona sul de São Paulo. E bem aqui nesta esquina, o sinal ficou amarelo. E, em vez de acelerar, ele reduziu a velocidade para não passar no vermelho. Foi quando ouviu o barulho de uma freada brusca. E em seguida sentiu uma pancada forte na traseira do carro. Com a batida, o veículo foi lançado contra aquele poste. Enquanto seu Carlos saía do carro atordoado, testemunhas contam que o motorista do outro veículo acelerou e tentou fugir do local sem prestar socorro. Mas o carro danificado parou cerca de 30 metros à frente. Quem dirigia era Felipe Franco. Então eu nem sabia de quem se tratava. Quem bateu no carro do senhor? Então, Felipe Franco, uma Mercedes vermelha. O fato é que se ele não bate no meu carro, ele ia atropelar o pessoal da ciclofaixa. Então, sorte que ele bateu no meu carro, entendeu? E assim, eu tô vivo porque Deus é misericordioso, que a pancada foi muito grande. Fotos tiradas momentos depois do acidente mostram os veículos destruídos. O táxi foi atingido por um carro de luxo avaliado em R$150 mil. Um dia que Carlos queria esquecer. Ele desceu a Olimpíadas na contramão. Tem testemunha que comprova. Ele estava que nem alucinado, dando cavalinho de pau. O carro dele foi embora de guincho. Agora eu pergunto, e se fosse eu que tivesse batido no carro dele? Logo após ter alta no hospital, o taxista disse ter voltado ao local do acidente, onde foi abordado pelo advogado de Felipe Franco, que lhe teria proposto um acordo, apresentado dias depois no escritório dele. Ele falou que eu podia ficar não me preocupar que todo o prejuízo meu e do seu neto seria sanado. O Felipe vai se responsabilizar, ele tá... Só que até hoje nunca tive contato do Felipe, nunca me ligou para saber se eu tô vivo, nunca me ligou para saber como é que tá a minha saúde, e pouco tá me ligando para saber como é que eu tô sustentando a minha família. Mas este documento, enviado pelo advogado de Felipe a Carlos, surpreendeu o taxista e praticamente pôs ponto final a um possível acordo. Trata-se de um termo de quitação que estabeleceria, após o recebimento de R$6 mil, a liberação por parte do taxista de qualquer obrigação do personal trainer. Valor que é 10 vezes inferior ao que seria justo pelo pagamento. Ele tentou me enganar para eu assinar esse termo e aí safar o Felipe da dívida. Algum dinheiro foi depositado na conta do senhor? A única coisa foi dos remédios, que acho que foi R$200 ou R$300 inicial. Sem esperança de receber pelos dias perdidos e também pelo dano no carro, Carlos Silva esteve na delegacia esta semana para oficializar a queixa. O boletim de ocorrência aponta lesão corporal culposa na direção de veículo e embriaguez ao volante. No dia do acidente, Felipe Franco teria se negado a fazer o teste do bafômetro. Segundo informações, o personal trainer estava em uma festa em um hotel de luxo em São Paulo. Lá teria consumido bebida alcoólica, discutido com a mulher e se envolvido em uma briga. E Felipe Franco, eles brigaram na balada durante o aniversário de Felipe Franco. Eles chegaram juntos, saíram separados depois dessa briga que aconteceu na balada. E o Felipe Franco teria ido atrás da Juju e batido com o carro. Enquanto o Felipe está ostentando aí, a gente está parado. Eu estou me virando para vender, para sustentar meu filho, fazendo geladinho para vender em casa, sair na rua vendendo geladinho, para poder comprar pelo menos um pouco pro meu filho. O táxi ano 2012 não é de Carlos. Cada vez que usava o carro, ele pagava diária ao dono, que agora também está sem trabalhar. O táxi que era dirigido pelo seu Carlos foi levado para uma oficina autorizada pela seguradora. Mas como o boletim de ocorrência apontou que o condutor do veículo que causou o acidente dirigia sob efeito de álcool, a seguradora
não pagou o conserto. E aí o carro foi trazido aqui para a chácara do seu Edson, que é o dono do táxi. Ele está coberto aqui, ó, com essa lona. O seu Edson vai mostrar para a gente como é que está a condição do carro, como ficou o veículo. Sem chance, tá perca total, inclusive foi rebocado pela seguradora. Aí os técnicos depois avaliou que o Felipe estava embriagado e devolveu o carro para mim e mandou que eu retirasse do pátio. Por isso eu trouxe ele para aqui, que não tinha condições de deixar na rua. O custo do conserto passa dos 30 mil reais, quantia que o proprietário não tem como pagar. Não tem como, todo quebrado, não compensa. Não compensa arrumar um carro desse. Como é que o senhor tá? O senhor trabalhava com o carro junto com o Carlos, né? 4 meses parado, estou trabalhando até de pedreiro, que é a minha profissão também. Estou fazendo os bicos para me manter. Tenho o que comer. Por telefone, o advogado do personal trainer disse ao Primeiro Impacto ter um laudo do IML que comprova que Felipe não estava embriagado, mas ele não nos apresentou o documento. Passados mais de 3 meses, nenhum acerto foi feito com as vítimas. Enquanto isso, 2 trabalhadores continuam a se endividar e sofrer com as famílias. Muito decepcionante, né? Um cara que tem dinheiro, que falam que é da mídia, coisa e tal, não ter coragem de ligar para mim e perguntar como eu tô, entendeu? Para saber o que eu tô precisando, sabendo que a minha ferramenta de trabalho é complicado. E do rapaz também, que é o motorista, né, o Carlos. Exatamente um ano depois do acidente, segundo o taxista, Felipe pagou o valor do carro para o dono, mas para o Carlos ainda falta cumprir um acordo. Como ele não podia alugar outro táxi enquanto o nome dele não era desvinculado do carro anterior, ele ficou sem emprego, ou seja, foram 7 meses de prejuízo e passando por dificuldades. O valor estimado é de 30 mil reais. Carlos até tentou fazer um acordo amigável. Chegou a receber cerca de 7 mil reais do fisiculturista, o que não foi o suficiente. Agora entrou com uma ação judicial. Nossa produção tentou falar com o advogado do Felipe Franco, mas até o momento não tivemos resposta. O taxista, que sofre de um problema na coluna, agradece por não ter acontecido nada pior no acidente. Por sorte, ele não se feriu gravemente, mas o trauma, esse já ficou marcado. Eu quero que o Felipe seja honrado, que ele diz que é o advogado dele, e arque com o que ele causou. Eu sim fui um irresponsável em relação à fatalidade. Uma batida, você que está aí, ou qualquer outra pessoa da sua família pode sofrer. E em momento algum eu tirei o meu corpo fora da minha responsabilidade, certo? Eu tinha os valores em mãos já para serem pagos até o dia que houve a presença do rapaz no meu advogado para o recebimento. Ele já havia estudado a situação em relação a quem era a minha pessoa. E aí surgiu um pouco de má fé. Por quê? Os valores já não eram os mais discutidos. Ou seja, não existia advogado até o presente momento, até depois descobrirem quem era o Felipe. Eu jamais ia deixar esse cara na mão. Ele tinha um acordo com a gente de recebimento de 6 mil reais por mês até a chegada de um novo carro que nem dele era. Quando eu fui fazer o pagamento do novo carro, já não era também o valor do carro que era. Ou seja, houve um superfaturamento em cima de tudo. De tudo. Colocaram números a mais do que existia e o que era acordado, certo? Então, assim, se eu tive a boa vontade de fazer o pagamento de tudo aquilo que eu fiz para depois cobrar do seguro e esperar a grana, eu tinha essa grana para pagar. Mas, infelizmente, não fui eu que agi de má fé. Agora existem leis e justiça. Não é a televisão que vai fazer eu pagar o cara, é a justiça. A justiça vai chegar lá, ver todos os fatos e chegar em tudo que for comprovado para a realização do pagamento, e assim é, certo? Então eu quero já falar novamente que eu sim prestei o serviço, eu não quero saber de sensacionalismo, eu queria dar 6 pau por mês para esse cara, e ele não aceitou a partir do momento que soube quem eu era. Não é porque eu trabalho e tenho dinheiro que hoje eu tenho uma condição melhor, que eu tenho que sair distribuindo dinheiro para qualquer coisa sem fatos. Entende? Então a justiça deve ser feita sim, não sair da minha responsabilidade como homem, assumir a minha responsabilidade como homem. A partir do momento que os números foram aqueles acordados, eu estaria arcando com a situação. A partir do momento que a história muda e entende que existe um novo contrato ou algo diferente, não entendemos o porquê. Você entende? Então é isso. Só para falar que eu estou aqui novamente
para que as coisas sejam resolvidas da melhor maneira possível, mas de acordo com os números reais. É isso. Foi um ano atrás, né? Foi no meu aniversário, acabou fazendo um ano agora novamente no dia 7 de outubro. Realmente eu saí de uma festa e bati na traseira de um taxista, né? E aconteceu que naquele momento ele saiu do carro, tudo, tava tudo normal, tranquilo. E depois que ele acabou descobrindo que eu era uma pessoa conhecida, simularam algumas coisas lá em relação a dor, tudo foi pro hospital, eu paguei tudo que tinha que pagar, inclusive carro novo, paguei os dias não trabalhados, ofereci tudo porque eu tava errado. E de fato eu tenho um laudo não embriagado. Então ele quis partir com a justiça em cima de mim, mas de uma maneira que ele só falou. Só falar não ajuda em nada, você tem que vir com um papel. Então a partir do momento que eu tenho o papel, advogado, tudo escrito ali que não estava, tudo certinho, ele não tem mais o que fazer. Então ele só vai na TV causar e não vai acontecer nada comigo. Não, porque você não bebeu mesmo. Não, eu tô com o papel da justiça não embriagado. Então eu tenho tudo certinho. Inclusive o dono do carro, que ele não é o dono do carro. Quem quer tirar um dinheiro meu é o motorista. Então assim, se ele fosse um cara realmente justo, ele teria pego o dinheiro dos dias não trabalhados dele e ficado tranquilo. Jamais eu queria o mal daquela pessoa. Ele falou que você não pagou a dívida do carro. Eu tenho isso escrito em papel, né? Então eu jamais ia me queimar por coisa de, sabe, besta. O processo já está tudo certo, com o dono do carro, com tudo certinho. Olá, amores! Como vocês estão? Estou ótima, graças a Deus. Tenho vários recados maravilhosos para vocês. Mas antes disso, eu queria comentar rapidamente sobre uma situação muito chata que aconteceu ontem. E vocês, como meus fãs, né, pessoas que me acompanham, preocupam, vocês se interessam. Tem vários jornalistas tentando contato comigo, com a minha assessoria, com os meus advogados, por conta de um processo que corre em segredo de justiça e foi vazado ontem, infelizmente, né? Quem pediu o segredo de justiça fui eu, porque não quero nenhum tipo de exposição nem para mim e nem para as pessoas envolvidas. E eu não quero resolver as questões pessoais da minha vida na internet. Eu resolvo as coisas na justiça. Então, todo o meu caminho, que já está acontecendo desde o ano passado, né? Esse fato aconteceu em novembro do ano passado e a justiça concedeu a medida protetiva a mim. Então, eu tenho essa medida desde dezembro do ano passado e isso não é de agora, tá? Então, para certas pessoas que possam estar insinuando alguma coisa de que eu estou querendo usar para aparecer ou prejudicar alguém, a última coisa que eu quero é a minha exposição e a exposição das pessoas envolvidas, porque são várias pessoas envolvidas, né? Então, eu tô fazendo tudo corretamente dentro da lei. Eu não quero falar nada que possa prejudicar o andamento desse processo, tá? Então eu só passei para dizer que está tudo bem, não aconteceu nada agora. Foi tudo no fim do ano passado, e foi quando eu consegui a medida protetiva. E desde então está nas mãos da justiça e também o desfecho, né, e a solução do caso também está nas mãos da justiça. Por isso que eu não quero comentar nada agora. Caso futuramente tenha um desfecho que eu acho que seja interessante para as pessoas saberem, com certeza eu vou ser a primeira pessoa a falar sobre o assunto, a divulgar e a dar entrevistas, tá? Por enquanto, a gente esquece tudo isso.